gravação do vídeo da primeira calibração. Se todos já viram, ou pelo menos já acessaram esse material. Como é que a gente está até planejando para essa segunda calibração? Alguns dentistas são recalibração, porque erraram algumas questões. A minha sugestão é que vocês, assim que possível, quando terminar aqui a apresentação, possam ler o manual. Ele está distribuído a todos os coordenadores e é interessante fazer essa leitura. Obrigado, Ranilson. Ótimo, Gilmana, não é isso? Gilmana Thaís? Mais fácil de chamar de Thaís. Por que é importante? Porque a gente praticamente é fácil de acompanhar a aula de calibração, que é basicamente uma aula para facilitar a leitura, ajuda demais, e a visualização do vídeo também vai contribuir. Algumas coisas eu não vou repetir aqui nessa segunda aula, e depois, Luísa, você pode colocar aí o link do canal YouTube para alguns que talvez ainda não tenham acessado, e também um link de presença lá no final, né, dessa primeira parte, que a gente vai distribuir também em 3 partes, né? Então, vou começar logo compartilhando aqui com vocês, desejar as boas-vindas, boa tarde a todos e a todas. Acho que a gente tem aqui pelo menos uns 7 a 8 municípios, talvez até mais. A nossa ideia é fazer essa programação síncrona, ou seja, de atividade de discussão agora à tarde, mas o link de calibração poderá ser acessado por vocês até amanhã às 18 horas. Então, eu vou iniciar o compartilhamento de tela para a gente começar a apresentação. Não sei se está visualizando. Você depois aí me confirma se está. Está sim, professor. Obrigado, Luísa. Então, a gente espera ter esse encontro mais ou menos de 1 hora, talvez um pouquinho mais, porque a gente começou um pouquinho mais tarde. A ideia é reforçar alguns conceitos para quem já fez a primeira calibração, e para quem não teve a oportunidade de fazer a primeira calibração e viu somente o vídeo, poder também, se ficou alguma dúvida, fazer a retirada agora dessa dúvida, né, quem sabe nessa aula. A ideia também tem 3 partes, essa aula. Vou pedir para o Alexandre fazer logo a gravação, esqueci de informar, Alexandre, porque é interessante fazer a gravação dessa aula. Se você puder iniciar, aí você me diz quando começou a gravar. Já estou gravando, professor. Obrigado. Então, a gente vai ter uma aula expositiva para discutir alguns conceitos, para vocês entenderem. Alguns de vocês já sabem o que eu vou falar, mas outros talvez não, para entender o que é um processo de calibração. Depois a gente vai ter um processo de discussão de alguns casos clínicos, e depois a liberação do Google Forms, né? Como eu falei, vai ficar disponível para vocês até amanhã. E algumas recomendações que eu não fiz na primeira gravação, que eu acho que é importante reforçar para vocês. Não que foi um esquecimento, mas é porque eu acho que é importante reforçar os tipos de calibração anterior. E aí esse QR Code, se vocês quiserem copiar no celular, é o link direto para a gravação lá do YouTube. Então, de repente você está tendo alguma dúvida, você pode também ficar com esse QR Code já pronto para acessar YouTube e acessar a gravação, tá? Que está lá, que dá a primeira calibração, é interessante ver também. Para quem não sabe o que é o Projeto Colgate é o resultado de uma PPP, de uma parceria público-privada. Essa parceria começou em 2015, na verdade a PPP foi feita em 2014, mas teve início efetivamente em 2015, deveria ter terminado em 2020, mas com a pandemia a gente não foi possível, né? Não foi possível para a gente terminar fechando esse estudo. Então a gente tem a ideia de
começar agora em 2022 e terminar em 2023 o fechamento do estudo que deveria ter sido concluído em 2020. Trata-se, na verdade, de 2 estudos. A gente chama de estudo 1, é um estudo de coorte. A gente tem esse nome muito do inglês, que é cohort. Ele vem como monitoramento. O que é um coorte? É você acompanhar um paciente ao longo do tempo. Então, o mesmo indivíduo vai ser acompanhado ao longo do tempo. E no estudo 2, a gente vai iniciar um novo grupo. Eu vou ter que sair porque tem gente querendo entrar. Só um minuto. Ixi, essa história, Luísa, não deu certo, não. Foi, professor. E agora não está querendo entrar. Deixa eu voltar. Está compartilhando? Está sim, professor. Bom, então, a ideia do que eu estava falando é um estudo que começou com uma PPP em 2015, que é uma parceria público-privada, e trata-se de 2 estudos. Um estudo que é esse de monitoramento, e o estudo 2, que é um estudo de novos indivíduos. É como se a gente estivesse começando um novo estudo de 2022 à frente. A ideia é avaliar a entrega de kits como um fator de intervenção para a redução da cárie em região de zona urbana, que são setores censitários, nem sempre coincide com a área do distrito de um PSF, porque é baseado no IBGE. Então, esses municípios participantes do projeto Colgate receberam kits para todo o município, na verdade, durante esse período. Alguns receberam somente no início, outros receberam de 2015 a 2019. E por que isso aconteceu? Porque a gestão anterior de alguns municípios simplesmente não quiseram receber os kits, se recusaram a participar do projeto Colgate ou não fizeram a contrapartida, que era um levantamento epidemiológico. Então, por isso, eu tenho municípios como Sapé, que é um município enorme, e tem apenas 70 indivíduos, ou menos do que isso, para serem examinados. E eu tenho municípios como Damião, que é um município pequeno, que tem 480 indivíduos a serem examinados. Então, a proporcionalidade do tamanho das cidades não corresponde ao tamanho amostral. A gente sempre interrompe em período eleitoral, então esse projeto, a ideia nossa é calibrar vocês para que os exames sejam feitos até agosto, porque em setembro a gente não vai poder fazer distribuição de kits, no mês de setembro. Então, a gente tem esse problema. Qualquer dúvida, a gente está lá no manual do examinador, no coordenador local também pode tirar dúvidas, ou no YouTube. Mais uma vez, tem muita gente querendo entrar, só um minuto. Professor, se o senhor entrar nos participantes da chamada, está lá dito como o senhor como co-organizador. Tentei remover, mas ele não me libera. Não está funcionando. Para mim, continua aparecendo como organizador da reunião. Eu tentei colocar tá o senhor, eu e Alexandre como organizador, professor, mas eu não consigo remover a sua patente. Ele disse que eu não posso abaixar. Mas eu consegui aprovar a entrada do novo participante aqui. Então, o senhor não se preocupa mais com isso, Alexandre tá bom? agora. Exato. Então, tem a de Jussara agora, você consegue? Consegui, Pronto. professor.
Então tá ótimo. Tome posse. Pronto, Alexandre, por favor. Perfeito. Tá? Porque tem muita gente entrando atrasado, isso altera demais a apresentação. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, qualquer dúvida, o manual do examinador ajuda, o coordenador local também ajuda, porque ele que é o responsável por montar a lista de pessoas que vocês vão examinar. Essa calibração diz respeito principalmente ao estudo 1, que é o estudo de indivíduos que já foram examinados por dentistas das gestões anteriores. Então, essas pessoas já foram selecionadas, elas são pessoas das faixas etárias do USB Brasil e que estão listadas, né, para serem examinadas. A gente está, inclusive, liberando para examinar na própria unidade. Obviamente, considerando que não é um exame na cadeira odontológica, é um exame como se ele estivesse em casa, como foi feito, porque todos os exames foram por visita domiciliar, e agora a gente está liberando para que seja feito na própria unidade. Uma questão importante na calibração para eu poder ter uma padronização numérica dos pacientes, a gente não vai fazer a identificação do paciente pelo nome completo. Então, o que foi feito? Foi feita uma lista do que a gente chama de lista de arrolamento, que é uma lista de domicílios, a partir dos mapas de setores censitários. Essa é uma atribuição do coordenador de saúde bucal do município, e, através dessa lista de domicílios, os ACS indicaram os indivíduos que tinham 5 anos, 12 anos, 15 a 19 anos, 35 a 44 e 65 a 74 anos. Com esses dados, nós montamos um número, e esse número é um número que a gente usa como a identidade desse indivíduo, que deve constar na ficha. Então, por exemplo, esse é um número 128 Manuel 5, significa que ele é o participante número 1 de uma lista, ele é o primeiro da lista, ele mora na quadra 2 ou no quarteirão 2 do mapa, que o coordenador anterior fez no mapa. A casa de Manuel é a número 8, o nome dele é Manuel com O, e ele tem 5 anos. Então, esta numeração de 3 números, um nome mais um número, ela deve constar na ficha de exame. Então, é importante vocês terem noção que, aqui um exemplo de como é a nossa ficha, 4579 Rita 35. A Rita, ela é a quarta de uma lista, ela mora na quadra 5, no quarteirão 5 do mapa. A casa de Rita é 79, né? E Rita tem 35 anos quando entrou no estudo, e é esse código que continua. Hoje, Rita teria 42 se fosse fazer o exame dela, né? Na cidade de Itapororoca, por exemplo. Sexo feminino, permitiu o exame, e aí eu vou respondendo toda a ficha deve estar respondida. Até mesmo quando não se aplica, é interessante você colocar, não se aplica. Por exemplo, o número de irmãos é uma pergunta que é feita para a questão socioeconômica apenas para 5, 12, 15 a 19 anos. Né? Eu sei que Rita é de 35 anos, portanto, isso não se aplica, mas é interessante para eu saber que você viu a casela e ela não está marcada. Porque, assim, quando uma casela está em branco, eu não sei se é a falta de resposta ou foi a falta de uma pergunta para responder. Né? Então, isso é importante, a ficha tem que estar completamente preenchida. Né? O que é importante nessa calibração? Né? Além da leitura prévia do manual, como eu já disse a vocês, verificar a aula anterior, entender que a gente vai calibrar vocês, vai padronizar vocês quanto à análise da coroa, né, da situação da coroa do dente, da raiz do dente e da necessidade de tratamento. São basicamente 3 situações. Necessidade de tratamento, ela pode ter uma variação de pessoa para profissional, que considera, por exemplo, a decisão de fazer uma restauração MOD ou somente uma OD, uma menor, ou um selante ou uma remineralização. Então, a necessidade de tratamento para a gente é apenas uma indicação de que o dente precisa de uma atividade profissional para resolver o problema. Agora, a condição de coroa e raiz, ela é fundamental
para que eu possa entender, inclusive, as necessidades que estão relacionadas com essa necessidade de tratamento e também determinar condições de prevalência e incidência na população. Então, o ponto alto é a gente acertar o grau de cárie, né, de comprometimento desse dente, por cárie na coroa, na raiz, e também definir uma necessidade de tratamento. Então, quem define a calibração, que é a concordância, é principalmente a coroa. A gente espera que aconteça também com raiz. Então, nós temos aqui já alguns cirurgiões dentistas que passaram na primeira calibração, que tiveram a concordância quase que total, né? Mais de 95% de concordância no índice capa, então, que é muito bom. Mas a gente teve outros que saíram bem em coroa, mas não saíram em raiz, né? Então, o processo todo é essa aula, uma discussão, e vocês vão ter um link que vão ter imagens que vocês vão responder qual os códigos que vão ter. Então, vocês precisam estar familiarizados com os códigos para poder não ficar atrapalhados na hora de fazer o exame, né? É importante a completude, completar todo o Google Forms. Alguns, na primeira calibração, iniciaram o cadastro e não terminaram, né? Eu não sei por que isso aconteceu, mas, enfim, pode ser problema de internet e assim por diante. E o ambiente onde você vai fazer a calibração é ideal que seja um ambiente relativamente escuro, para que garanta uma boa visualização da tela do computador. Nós estamos fazendo uma calibração que seria feita de forma presencial e a gente está no modelo virtual. Eu não recomendo fazer pelo celular, como alguns tentaram fazer. O celular não dá, às vezes, nitidez suficiente, a tela é muito pequena, né? E o ideal é fazer sozinho e não discutindo com o colega. Isso aqui é cárie, isso aqui não é cárie. A necessidade de tratamento aqui, para mim, é diferente. O ideal é você estar sozinho, diante de uma tela, num ambiente relativamente escuro, preferencialmente uma tela com boa resolução, né, de um computador, para poder garantir isso. Isso é o ideal, que a gente espera que vocês façam, né? Alguns municípios relataram que, quando estão pegando as fichas atuais e voltam para a idade desse paciente, ele não começou com 12 anos, ele começou com 13 anos. Então, isso aconteceu principalmente para a idade de 5 anos e 12 anos, porque são os grupos etários que menos contribuíram com pessoas, com participantes no estudo. Então, alguns municípios, por ter pouquíssimos participantes dessa faixa etária, a gente abriu com uma diferença de 1 ano. Então, pode acontecer de vocês, voltando na idade do indivíduo, ela está há 11 anos e não necessariamente 12. Às vezes é por uma diferença de meses, ele não completaria 12 na hora de entrada do exame, né? Então, não se preocupe quanto a isso, porque a gente distribui esses indivíduos nesses grupos etários. Agora, se há uma diferença de mais de 5 anos, aí é um erro, ou de mais de 3 anos ou 2 anos, a gente começa a desconfiar que realmente ou foi um erro, né, de inclusão, né, quis colocar o indivíduo sem haver necessidade, porque os critérios de inclusão para o estudo são essas faixas etárias. Apelo para vocês fazerem o preenchimento completo da ficha, incluindo os questionários. O preenchimento é idealmente feito com lápis grafite, porque você pode fazer erro no preenchimento. Então, se ficar com lápis tinta, aí tem uma modificação e a gente não vai entender depois, né? Conferência de dados para verificar se a ficha realmente está toda respondida. E, no caso do indivíduo se recusar a fazer o exame, ou o indivíduo faleceu, porque de 2015 para cá, nós temos 4.800 indivíduos, alguns inclusive idosos. Então, é natural que pode ter acontecido situações de morte, de mudança de endereço para outra cidade, para a zona rural. Se ele se mudar para a mesma cidade e continuou recebendo kit ao longo do período, por exemplo, ou está na zona urbana do município, ele continua no estudo, certo? Ele só sai do estudo se ele realmente saiu do município ou foi para a zona rural, né? A gente faz, como foi na visita domiciliar, um pedido para que o paciente, nesse caso, vá à unidade para o exame, e se ele não for após 3 tentativas de convite, né, aí você, no caso, você exclui e assume que foi uma recusa, tá? Então, aqui é um exemplo de uma ficha do município de Santa Cecília.
O setor aqui é 9, na verdade, o número correto é 25003, aí, que 25 é Paraíba, no IBGE. E aí vem um monte de número e no final vem o setor. Se colocar setor 9, tudo bem, a gente já sabe qual é o setor, né? Então, é interessante colocar Santa Cecília e o setor. Na identificação do domicílio, eles colocaram até o endereço, nem havia nem necessidade, mas é interessante também. Então, essa ficha tem alguns erros. Veja que aqui tem o número dele, na ficha de arrolamento, que depois gerou a ficha de participante, que é o 155. Ele é da quadra 16 e ele não tem número de casa, que eu nunca vi tanto município da Paraíba ter rua projetada e casa sem número. Não sei se acontece isso no município de vocês, mas a gente tem vários pacientes que nesses setores censitários era uma rua projetada, não sei se agora tem algum nome, mas é rua projetada e sem número. O que é que está acontecendo com a identificação desse paciente? Está faltando que ele é o de grupo etário 12 anos. Ele iniciou com 13 anos, né? Foi um caso, por exemplo, não está errado, porque há uma diferença de 1 ano, ele poderia ter 12 anos, completou 12 anos, 13 anos há pouco tempo. Então, por uma diferença de meses ou até de 1 ano, a gente assume que não seria problema. Então, aqui é um erro, né, de estar faltando o nome Murilo. Correto seria 155, 16, SN sem número, Murilo 12. Essa é a identificação que a gente quer que vocês coloquem na identificação do paciente, tá? Núcleo familiar faltou me dizer se ele tem... eu sei que tem 4 pessoas na residência, mas eu não sei se ele mora com o pai, com a mãe. Faltou o número de irmãos, né? Se é nenhum, né? E da faixa etária para ser respondido nas condições socioeconômicas, e a questão de grau de escolaridade também não está respondido. Então, eu tenho o dado do odontograma desse paciente, mas eu não tenho os dados socioeconômicos, isso vai me dificultar em algumas análises. Então, é um apelo que eu faço para vocês. Junto com as condições comportamentais, a gente junta isso tudo com o verso da ficha, que é um questionário para o grupo de 5 anos e um questionário para o grupo de 12 acima, né, que são os questionários de qualidade de vida. Então, isso aí cabe ao agente comunitário de saúde, pode ser preenchido por um THD, um auxiliar de saúde bucal, né? Essa ficha pode estar sendo preenchida enquanto o profissional examina um outro paciente, sem problema nenhum, né? Isso pode ser feito, tá? Então, a gente chega no principal, que é o odontograma, né? Então, para facilitar a visualização do odontograma e os códigos, na ficha, a gente já tem aqui os códigos de coroa, códigos de raiz e os códigos de necessidade de tratamento. Então, olhando aqui a ficha do Murilo, né, condiz com o fato de ter 13 anos, que ele tem dentes não erupcionados, código 8 para coroa de dentes permanentes, dentes não erupcionados, certo? Raiz não exposta, na verdade, a raiz ele tinha que colocar aqui como número 9, porque é como se a gente tivesse a não disponibilidade da raiz para exame, porque não se aplica nessa faixa etária exame de raiz, e necessidade de tratamento 0 para cá, 0 para cá, 0 para cá. Na verdade, se um elemento dental tem coroa 8, ele teria que ter na raiz 9, e na necessidade de tratamento, não é que não tivesse nenhum, na verdade, eu não tenho informações, porque esse dente não está erupcionado, né? Mas, enfim, ele atribui aqui como nenhum tratamento, né? Mas isso não é tanto problema. Aqui é um paciente cárie 0, né? Eu não tenho cárie, né? Está aqui do primeiro molar permanente ao outro, ele já finalizou a dentição mista, né? Sinal que ele já está realmente com 13 anos, tá? Então, o que é calibração? Não é como calibrar pneu, né? Mas, como eu falei na aula anterior, na calibração, se você tem um carro que tem uma quantidade de libra, 32 no lado, e do outro tem 26, esse carro não vai estar dirigindo de forma equilibrada. Então, a calibração é um treinamento para que todos possam visualizar, no mesmo padrão, as decisões sobre necessidade de tratamento, coroa, raiz e assim por diante. É como calibrar uma balança para que esteja medindo de forma adequada. Então,
nós estamos no processo de uniformização. Não é que o professor Fábio esteja completamente correto ou que algum outro dentista esteja completamente correto. É o consenso de vocês que vai determinar isso. A gente estabelece um valor de critério, né, que pelas imagens que a gente coloca, estabelece pela Organização Mundial de Saúde, considerar a cárie quando a gente tiver cavitação, que a gente está medindo é cavitação, né? Então a cárie pode ser medida em vários níveis, mas onde começa e onde termina, né? Então, principalmente nas cáries, nas lesões de cárie iniciais, são aquelas que mais geram confusão. Porque se você tem um dente que é uma panela oclusal completamente destruída, não é possível que você não vá dizer que ali não tem uma cárie, tá? Então, isso é fácil. O difícil é a gente calibrar justamente nas formas mais iniciais. Então, é um acordo que a gente faz, a gente busca a concordância entre examinadores. Então, vocês estão numa turma agora que vai ser calibrado entre vocês. E a gente vai tentar calibrar igual à turma anterior. Nós estamos fazendo uma concordância, tentando buscar o mesmo critério. O objetivo, portanto, da calibração inter-examinador é, inclusive, verificar qual é o examinador que está fora da curva, que está, talvez, fora desse processo, né? Então, o que a gente quer é que o dentista de um município esteja detectando cárie com a mesma competência de seus colegas em outros municípios. Dessa forma, alguns pontos de divergência vão ser minimizados, e aí o maior problema são realmente as lesões de cárie inicial. Além disso, a gente examina e compara, né, você com você mesmo, que é o que a gente chama de concordância intra-examinador. Então, eu vou procurar aferir você ao longo do tempo. Então, vocês estão sendo calibrados agora e a gente vai fazer exames em duplicata no final do estudo. Eu vou selecionar alguns participantes para vocês selecionarem. Vocês não vão estar de posse da ficha anterior, então já vai estar algum tempinho, não vai lembrar, né, se Murilo, se Rita, Manuel tinha cárie no primeiro molar ou não. A gente vai escolher, inclusive, indivíduos que tenham um padrão de cárie diferenciado para a gente verificar se você pode fazer isso. Normalmente, em estudos epidemiológicos, a gente, a cada 20 exames, reexamina um. Mas se você fizer o exame muito próximo do outro, por exemplo, fez na segunda-feira e vai fazer na sexta, você vai lembrar da arcada dentária e isso não pode acontecer. A gente tem que dar um tempo de 2 meses para que você esqueça como era, né, o padrão de cárie daquele paciente, né? Então, a calibração, normalmente, ela é feita no máximo 10 examinadores de forma presencial, né? Mas na prática isso às vezes muda. Então, como é que a gente faz na prática? A gente coloca um paciente ou um participante em frente a um examinador e um anotador. Depois, a gente troca os examinadores. O paciente fica aqui. Então, por exemplo, o paciente ou examinador 5, no caso aqui o 5 é o paciente. Esse examinador aqui, mais da direita, ele vai examinar agora o paciente número 1. E aí, assim, vai rodando e depois a gente faz a concordância. O que a gente vai fazer com vocês é uma maneira de fazer isso de forma virtual, né? A gente vai fazer uma discussão preliminar e a gente vai fazer isso tudo de forma virtual, né? Condições de cárie. Como é que a gente avalia no odontograma, que é o principal ponto alto da nossa ficha? Tanto para dentes permanentes como para dentes decíduos, a gente sempre começa da esquerda para a direita. Então, a gente começa do M-arco superior direito, do 18, 17 ou 16, e vai caminhando até finalizar a arcada superior e volta até finalizar no 48. No decíduo é a mesma coisa, é do 55 indo até o 65 e do 75 ao 85. Não façam exames, porque achou uma cárie já no elemento 11 e já vai começar a preencher pela linha média. Porque aí você bota o 13, aí depois examina o 16 e fica uma salada e não examina alguns elementos dentais com propriedade. Então, o ideal é examina o elemento 18, se ele está presente, completo, coroa, raiz, necessitar tratamento. 17, coroa, raiz, necessitar tratamento. É uma criança de 5 anos, é um indivíduo de 15 a 19 anos ou de 12 anos,
não vai examinar a raiz, o código já é 9, né? Ele está como se fosse sem informação, né, disponível, ou não se aplica, né, para a situação, ok? Então, por exemplo, aqui você tem um elemento dental que deu 0, né, que não está cariado, e de repente tem necessidade de tratamento, né? Então, às vezes, como é que pode acontecer isso? Ou o elemento dental aqui tem uma condição de cárie, com restauração, e não tem necessidade de tratamento, então a gente precisa avaliar os 3 aspectos, coroa, raiz e tratamento, de uma forma integrada, né? Os códigos devem ser lembrados nesse sentido. Então, para a raiz, a gente não avalia 5 anos, 12 anos e 15 a 19 anos, porque a prevalência de doenças periodontais de retração gengival é menor ou pode ser fisiológica, né? Isso é outra questão de você não considerar a cárie quando o elemento decíduo está em processo, por exemplo, de esfoliação natural e que pode haver uma certa gengivite e exposição, às vezes, de uma pequena parte da raiz do elemento dental. Isso é, às vezes, fisiológico de acontecer, né? Mas a gente está preocupado com raiz, no caso, de cárie, principalmente em pacientes de mais idade, né? Então, 5, 12 e 15 a 19, a gente não avalia a condição de raiz, né? E nesse caso, a gente dá o código 9 nessa casela para facilitar, né? E quando ocorre a situação de ter um dente permanente descido no mesmo local, né? Como se fosse um resto radicular do descido junto do dente permanente, a gente vai avaliar o dente permanente. Se o dente permanente, mais de um terço já apareceu, um pontinho já apareceu, qualquer parte visível dele apareceu, eu já posso tocar com a ponta da sonda, ele é avaliado, né? Dificilmente vai ter cárie nesse dente, né? Como eu falei na aula passada, muito difícil ter uma cárie em ponta de cúspide, eu não vi, né? Se alguém já viu, eu não vi. Então, notadamente, provavelmente é um código 0, mas é o 0 que indica dente permanente, porque dente descido a gente marca com letras, né? Então, se um permanente e um descido ocupam o mesmo espaço, esqueça o descido, a prioridade vai ser o dente permanente. Esse é um alerta importante. Então, nesse caso, se eu tivesse um resto radicular do descido aqui, né, nessa região aqui de canino, eu estou considerando esse elemento dental como a ser examinado, né? Houve ausência e foi por esfoliação ou por cárie, né? Isso é uma discussão comum nos exames, né, de extração indicada, a gente não sabe, né? A gente assume que foi esfoliação, por isso que a gente só coloca nos códigos de descidos a questão das exodontias indicadas, né, necessidade de tratamento, quando a gente realmente vê que a cárie está envolvida, né? Então, há uma pequena alteração aqui nessa letra no final da ficha, que é o código da OMS, a gente tem uma ligeira inversão, porque dente excluído vem antes de trauma, né? E a OMS, não sei por que colocou o trauma primeiro, né? Então, a gente vai do 0 ao 9, nessas condições aqui, e do A, e aí vai até F, G, H, K, T, L ou KLT, né? Então, são as condições de rígido, cariado, restaurado e cariado, restaurado sem cárie, código 3 e ao D, veja que há uma equivalência na sequência de letras, na sequência de números. Ausente devido à cárie, ausente por outras causas, pode ser doença periodontal, ortodontia, trauma, né? O dente está ausente, a gente pergunta para o paciente, né? Maioria das vezes é cárie mesmo, né? Mas nos pacientes idosos pode acontecer de ter perdas por doença periodontal, e aí a gente precisa diferenciar perguntando ao paciente. Selante, pilar de ponta ou coroa, dente não erupcionado, traumatismo, dente excluído, que aqui na ficha é uma pequena inversão. Então, o grande ponto da calibração, eu acho que o ponto principal aqui da nossa conversa, aqui antes de partir para o nosso debate, é o critério de cárie. A cárie, nesse caso, a gente não vai levar em consideração os estágios iniciais, lesão de mancha branca, né, as manchas que são rugosas, né, que a gente sabe que está tendo desmineralização,
Sulcos e fissuras manchados, isso é muito importante para muitas de vocês, e isso é comum. Qualquer manchinha na fissura do molar já seria motivo para fazer a abertura da cavidade. Não é essa situação. A gente tem um processo que a gente chama de selamento biológico, e a gente vai assumir que isso acontece, né? O sombreamento, mas não tem ainda confirmação, é sugestivo de cárie, mas a gente não tem certeza, a gente considera o dente ígido, porque a gente não tem certeza. Então, na dúvida, o dente é ígido. Áreas escuras, brilhantes, duras, né? Fluorose, o dente pode estar manchado, pode estar com hipoplasia, ele não tem cárie, né? Então, o exame é de base tátil visual, e ele é de prender aquela bolinha da sonda da OMS. Então, quando eu passar a sonda aqui, mesmo que eu tenha uma visão, que isso aqui tem uma fissura manchada, que provavelmente teve cárie envolvida num processo inicial, paralisou, coisa desse tipo, eu não tenho certeza, na dúvida, esse dente é ígido, certo? Esse dente está ígido. Ele só está cariado quando a gente considera, de fato, a existência da cavidade. Então, por exemplo, nessa situação aqui, só para explicar melhor, eu tenho uma lesão de mancha branca, de cárie, extensa e com uma cavitação. Os códigos aqui é de coroa 1, porque a sonda vai prender nessa superfície lisa, aqui ela está presa, houve perda substancial de matéria, de esmalte. A raiz é 9, porque é 12 anos, e a necessidade de tratamento seria 1 de restauração. Eu posso fazer uma restauração aqui em resina, né? Nesse caso do elemento vizinho, do 11, a coroa é 0, mesmo sabendo que eu tenho cárie, eu sou cariologista. Aqui tem cárie de lesão de mancha branca, mas ela não é uma cárie de cavitação. Então, a coroa é 0, raiz é 9, e a necessidade de tratamento é 7, que significa remineralização. Tá? Então, não sei se isso vai ficar claro para vocês, mas depois vocês podem ver na gravação. Cárie aos 18 anos, lesões de mancha branca, provocando, inclusive, irritação gengival, biofilme aqui, né? Provocando sangramento. A gente sabe que está tendo atividade de cárie. Não é cárie. Só é cárie quando tiver a cavitação, né? E lembrar que a raiz, aqui é 18 anos, a raiz só é avaliada nesses casos, 35, 44 anos, 65, 74 anos. Algumas pessoas erraram a calibração porque não se davam conta dos códigos que estavam colocando para a raiz em função da idade, né? Então, raiz não é uma avaliação, um critério de avaliação nas idades, né? As 3 primeiras idades, né? Que a gente coloca. Então, no caso da gente ver uma raiz ígida, está exposta e não há evidência de cárie ou restauração. Então, raízes não expostas são codificadas como 8. Eu estou visualizando ali o dente, mas eu posso visualizar como 8, né? Todas as lesões questionáveis devem ser codificadas como dente ígido. A mesma coisa que a gente aplica para a coroa, a gente aplica em raiz. Na dúvida, o dente é ígido. O dente tem código 0. A coroa com sulco, superfície lisa, com cavidade, aí sim a gente tem a cárie. Mas se ela visualmente e na sensação tátil ela não prende, continua a dúvida, ela visualmente parece cárie, mas na sensação tátil ela não é, ela é dente ígido. Na dúvida eu vou considerar ígido. Mas é óbvio que eu mesmo tendo um dente ígido aqui, que aparentemente aqui já é o primeiro molar, não sei, né? Tem que visualizar melhor a anatomia, mas dá a entender que é um primeiro molar, ou esse aqui. Eu tenho que lembrar que nos decíduos eu tenho que colocar letras. Então, aqui é uma lesão, obviamente, né, de 2 faces. Eu tenho aqui um dente com cárie extensa, né? Já um código B. Aqui eu tenho a raiz é 9, eu não faço a avaliação de raiz, né? Raiz é 9, não se aplica. E a necessidade de tratamento é em números, sempre. Necessidade é 2, que seria a restauração com 2 faces, né? Outra coisa importante é que os exames, para serem feitos, têm que seguir o mesmo padrão que foram feitos nas visitas domiciliares.
Então, a gente tem a necessidade de fazer a escovação prévia. O kit foi entregue para isso. O paciente recebe o kit, mas ele vai fazer a escovação antes do exame. Então, é o momento de remover restos alimentares, né, e verificar também com mais facilidade as lesões de cárie, que algumas são extensas, como no caso desse paciente aqui, né. Então, a mesma coisa que se aplica para a coroa, a gente também aplica na raiz cariada, quando a gente está, evidentemente, tendo a condição de ver essa raiz, né. Então, a gente está visualizando a raiz. Isso é uma cárie que já pega naquele limite de cemento da cemento esmalte, né? Então, às vezes, a gente tem facilidade de visualizar, né? Há uma retração gengival e a gente visualiza, literalmente, que a lesão é de raiz, né? Então, na cárie dentária, a gente pode ter também a situação de ter restaurações. E aí eu posso ter uma coroa restaurada cariada e uma raiz restaurada cariada, né? Essa também é uma condição que a gente avalia, né? A coroa também pode estar sem cárie, uma coroa restaurada sem cárie, e eu posso ter também uma raiz restaurada sem cárie. E aí os códigos vão mudando, eles vão se acrescentando como naquela lista, né? Restaurações, né, de amálgama que estão naturalmente visualizadas como normais, sem alteração, né, elas vão assumir, obviamente, o código correspondente de ser um dente restaurado sem cárie, né, no caso, que é o código 3. Mas se você observa que prende a sonda numa restauração de resina, né, ou há uma fratura e necessidade, inclusive, de troca, a gente já tem aqui uma situação de estar restaurado e com cárie, né? E aí a gente pode assumir o código 2. Professor? Sim? A Luísa está com a mão levantada. Não tem pergunta no chat, mas eu acho que ela quer questionar alguma coisa. Sim. Adla? Ela pode deixar no chat e depois a gente, no final, faz na discussão. Ela disse que foi sem querer, sem problema. Tá certo. Então, outra questão confusa é, às vezes, o dente perdido por cárie ou o dente perdido por outra razão. Às vezes a gente não consegue definir, mas, geralmente, essa é uma confusão que ocorre principalmente no paciente adulto. O dente ficou bambo e caiu, né? Ficou mole e caiu. Eu não lembro, doutor, né? E aí, como é que a gente faz? Né? Se é um paciente que tem atividade de cárie, provavelmente foi por atividade de cárie. Se ele está com situação de doença periodontal, aí eu já posso começar a pensar que poderia ser doença periodontal, né? Mas a gente sempre pergunta, o paciente vai lembrar que teve dor, e é mais fácil de saber disso também, né? Então, assim, a gente tem que perguntar ao paciente, né, qual a condição que ele teve para chegar nesse ponto. Eu perdi o dente porque ele inflamou, né, causava muita dor, né? E alguns, obviamente, outros podem vir, obviamente, a sequência por doença periodontal também, mas se teve cárie, se sobrepõe a causa da cárie. Dente com selante, a gente tem um código diferente, porque, na verdade, é uma situação quase entre restauração e não restauração, né? Então, se o dente possui um selante, ele, obviamente, vai ter o código 6 de selante, né? Ou G de decido, né? Se é um dente decido. Mas se ele tem cárie, vai prevalecer o código de cárie. E aí ele passa a ser código 1 ou código B, tá? Então tem que lembrar disso. Então, tá aqui um selante, tá normal, não tem cárie, né? Então, ele ficaria com o código 7, né? Apoio de ponte ou coroa, muito poucos códigos, de 4.800 que a gente teve, a maioria não relata isso, que a maioria desses pacientes que a gente tem são, inclusive, prótese total ou removível, né? Mas a gente tem, eventualmente, algum outro paciente com coroa, então a gente tem que sempre fazer um exame mais pormenorizado, principalmente na região, né? Verificar a textura, né, do material, que a gente pode ver que é uma coroa, certo?
quando o dente permanente ou decíduo, ele não erupcionou, não apareceu na cavidade bucal, a gente vai ter esses códigos, que é o código 8, né? Ou o código K, de coroa não erupcionada, certo? Então, a mesma coisa de raiz não exposta, né? A gente vai ter esse problema da questão da raiz não exposta, né? E a raiz é avaliada nessa faixa etária, considerando, né, como se tivesse possível da gente avaliar. Isda, cariada, restaurada com cárie, sem cárie, ou não está exposta. Se ela não está exposta, eu assumo que o código 8 é como se fosse próximo do isdo, né? Porque ele, na verdade, não está exposto. Em teoria, ela não está tendo problema, né? E 9, quando não é possível avaliá-la, tá? Sinal de o dente foi excluído, por exemplo, é o caso do 9, né? Trauma acontece, né? A gente tem, desse levantamento já inicial, tem casos de trauma e dentes excluídos, que são casos, por exemplo, de pacientes com hipoplasias severas, bandoortodônticas, né? A gente, quando coloca 9 lá no código de coroa mesmo, é muito raro também. É mais fácil a gente encontrar 9 em raiz ou necessidade de tratamento, né? Bom, necessidade de tratamento, como eu já disse a vocês, não é o nosso principal critério, mas é importante o preenchimento. Metade das fichas que a gente recebeu na primeira parte do estudo de coorte não veio com necessidade de tratamento. Eu tenho uma dúvida enorme sobre como que vocês consideram a questão de necessidade de tratamento. Obviamente, como eu disse a vocês, cada um pode ter uma opinião. Eu faria um selante, eu faria remineralização, eu faria uma restauração só de uma face, outra restauração de 2. Mas, enfim, os códigos são esses. 0, nenhum tratamento. 1, restauração de uma superfície. 2, restauração de 2 ou mais superfícies. 3, uma coroa, né? Aí você pensa, mas o meu serviço aqui no céu não faz coroa, eu não tenho nem céu aqui na cidade. Não importa isso, é a indicação clínica, certo, gente? Não é a questão de ter a infraestrutura ou não, de fazer ou não. É a indicação clínica, como se você estivesse no melhor consultório possível no seu município. Faceta estética, né? O tratamento pulpar e restauração, né? Já seria a questão de endodontia, né? Exodontia, né? No caso de dentes com indicação para a questão de prótese, a cárie destruiu totalmente a coroa, não é possível restaurá-lo. Tem um envolvimento de doença periodontal, né? Tem razões ortodônticas ou até estéticas, né? Pode ser um dente supranumerário, a gente pode colocar lá. Remineralização de mancha branca, né? Que é o que pode acontecer de um dente estar rígido, do ponto de vista de cavidade, mas ele ter necessidade de tratamento, né? Isso é que é curioso, que muitos de vocês às vezes não entendem. Então, quando a gente tem, recebe o odontograma, a Luísa sabe disso, que ela participou da digitação, ela via notadamente algumas incongruências, né? Umas contradições entre isso. Agora, o fato de ter o código 0 com remineralização não é uma contradição. Agora, o que a gente já viu é que em algumas cidades tinha 2 exames. Aí o paciente tinha um dente que estava com indicação de exodontia e esse dente depois ficava rígido no segundo exame, né? O milagre dos dentes, né? O dente 16, por exemplo, né? Estava com indicação de exodontia, cariado, e o 16, no segundo exame, que era feito, daquele mesmo paciente, ele estava rígido, né? Então, eu não entendo, né? Sinal que houve erro. Agora, onde foi o erro? No primeiro ou no segundo exame? Então, por isso que é importante ter esse cuidado, porque eu vou ter que eliminar algumas fichas que a gente recebe por conta dessas contradições, né? Tem o selante e o sem informação na necessidade de tratamento, né? Que eu já comentei tudo. Então, o link que vai gerar para vocês a página, vai ser essa página, são basicamente 3 sessões em que vocês vão responder dados pessoais. Na verdade, a gente não vai ficar com dados, obviamente, isso é mais para gerar o certificado de vocês, e aí vão ter as perguntas de acordo com as imagens que vão aparecer lá, né, do projeto, né, Colgate, né, para fazer essa avaliação. Então, antes de eu partir para uma liberação do código, né, eu queria saber se tem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, ou alguém levanta a mão sem ser na dúvida, algum comentário,
antes da gente partir para a discussão? Edna levantou a mão, professor. Pode falar. Professor, não é dúvida em relação ao treinamento que o senhor está dando. É só uma informação do material que eu peguei na terceira região. Veio 3 envelopes, os 3 envelopes são fichas de exame. Não veio as fichas de controle, o cartão de controle. E a gente tem poucas. Veio muita ficha de exame, veio 3 envelopes completos. A maioria dos municípios ficou com cartão de controle. A gente não ficou com cartão de controle. Eu posso verificar. No caso, vocês não estão mandando cartão de controle novos, né? Não, o cartão de controle é o antigo. Eu posso verificar, né, Luísa? O cartão de controle está aqui. Entendi. Eu nem ia falar sobre isso, mas porque é muita questão mais do coordenador, né, do município. Mas a gente pode verificar se o cartão de controle está aqui, porque alguns municípios... Mas realmente, professor, está aqui no município. É porque sim, não vai ser novos cartões de controle, não. Sim. São esses daí mesmo. Você vai selecionar e fechar com o fato dele ter recebido os kits ao longo daquele período, entendeu? Porque o cartão de controle a gente só vai usar no estudo 2, né? Isso, os novos? Não, é só no estudo 1. No estudo... Não, eu digo assim, novos, né? Porque aqueles vão continuar sendo mesmos. No estudo 2, a gente vai fazer uma nova ficha de avaliação, que não é necessariamente um cartão de controle. Isso. A gente vai querer saber se ele fez uso dos kits da Colgate ao longo desse período. Certo. Na verdade, uma ficha de perguntas só, bem simples. Não é necessariamente cartão de controle. Cartão de controle é do estudo 1, Edna. Certo, tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada. Aí, quando fechar o estudo 1, com as fichas novas, você vai mandar tudo. O cartão de controle e as fichas dos novos exames. Tá certo. Tá bom, então. Tá obrigada. Bom? Tá bom. Mais alguma dúvida? Não, professor. Ninguém mais respondeu pelo menos nada nos comentários. Ok. Então, paciente 44 anos tem esse elemento dental, né? Com anatomia meio estranha. A gente nota que ele tem uma espécie de hipoplasia, isso não é selante, certo? Isso é uma espécie de hipoplasia, um defeito de amelogênese, provavelmente. Qual seria o código para esse elemento dental? Para a coroa. É só olhar, gente. Vocês podem mandar pelos comentários, né, que eu posso ir avisando ao professor. Rubia respondeu, 0. Isso. Vocês concordam que se eu passar a sonda nessa superfície oclusal, ela provavelmente não vai prender, ela pode estar rugosa, mas ela não vai prender. Parece cárie, mas não é. Tá? Então, ela teria o código 0. Código de raiz, se ela não está exposta, ela seria código 8. Tá? Então, seria não exposta, né? Então, eu teria essa visão. Se ela estivesse exposta, provavelmente ela seria ígida, aí seria 0. E por que eu avalio raiz? Porque é um paciente de 44 anos. Qual seria a necessidade de tratamento? Tem tratamento para esse paciente? Sem respostas, viu, professor? Não tenham medo de errar, gente. E não existe nada completamente certo nem completamente errado. Mas a conduta, nesse caso, é de nenhum tratamento. A gente observa. Se esse dente chegou nessa paciente, ou esse paciente, aos 44 anos, sem ter atividade de cárie, mesmo tendo uma área de possível retenção de biofilme para gerar cárie,
não é agora que vai acontecer lesão de cárie. A tendência de acontecer lesão de cárie já passou, né? Então, provavelmente não vai ter cárie. Então, é 0. Aqui, gente, a gente vê literalmente isso é cárie. Mas não prende a sonda. Não sei se vocês concordam que se eu passar a sonda, apesar da imagem ser de fissuras que estão com processo ou paralisado de cárie, como é o caso aqui mais da esquerda do que aqui da direita, isso aqui é atividade de cárie, mas ela não é cárie, tá? Então, só para adiantar aqui, seria 0. 15 anos não tem avaliação de raiz, seria 9. Necessidade de tratamento, posso pensar em remineralização. E aí seria uma remineralização de mancha branca, 7. Ou eu posso pensar em selante, que seria 8. Então, o código seria 098 ou 097. Claro para vocês isso? Professor Cleiton respondeu, né? Coroa 0, raiz 9. Isso. E necessidade de tratamento seria 7 ou 8. Ok? Gilmara perguntou, no caso 1, poderia sugerir selante? Pode sim. Se tiver muito rugoso, só que é ruim naquele dente, no anterior, né? Esse dente para fazer aplicação de ácido, né? Fazer ataque ácido, você teria certa dificuldade, porque esse esmalte aqui, ele é como se fosse aprismático, então você não consegue, né, colocar muito bem o selante. Então, teria que ter um certo cuidado que talvez você não conseguisse, né? Não sei se ficava com boa aderência. Esse aqui tá melhor para selante, né, do que o anterior. Esse dente é cárie ou não é, na opinião de vocês? Cleiton respondeu, tem cavitação. Sim. Então, o código de coroa 1... Todos estão concordando que é cárie. Código de coroa 1. Concordam? Todos concordam, professor. E raiz 9, Gilmara. 9. Necessidade de tratamento. 1. Concordam? Um 9-1. Sim. 12 anos. Coroa 9. Raiz 9 já, né? Coroa, fica a dúvida, né? Você tem fissuras muito escurecidas na vestibular, um sulco principal com áreas de escurecidas, né? Mas, em boa parte, o esmalte está íntegro, né? A gente não tem um pouco de sombreamento aqui, ó, que talvez a gente ficasse monitorando. Na nossa clínica de cariologia, a gente não abriria esse dente, a gente ficaria monitorando. Então, tem um pouco de lesão de cárie aqui também, ó, um pouco se fosse esbranquiçada, mas o código seria 0. Porque o máximo que pode acontecer, pelo menos do ponto de vista do critério, é que a gente tem aqui uma dúvida, né? E na dúvida o dente está rígido, né? E se a sonda não prendeu, né? Então... E outra coisa, não é prender por questões anatômicas, tá? É prender por questões da cárie, né? Então, seria 0, código de raiz 9, necessidade de tratamento 0. Você pode até pensar no selante, mas, em teoria, pode ser também o 0. Situação similar aqui nesse dente. Ele não tem um padrão de anatomia normal, mas você nota que são microfissuras, né? Todas paralisadas, são como se cárie iniciasse e pigmentou, né? Então, é 0, 9, 0, tá? A mesma coisa aqui. Então, eu estou mostrando muito lesões iniciais, que em outras calibrações eu mostrava esse dente, e aí, por exemplo, uma vez eu mostrei um dente parecido com esse, o cirurgião dentista disse que faria uma MOD, eu acho isso um crime. Eu disse isso para ele, eu jamais faria uma MOD num elemento dental como esse, né? Então, eu não sei se vocês já viram falar de técnicas minimamente invasivas,
E esses princípios que a gente usa da odontopediatria, a gente também aplica em adultos, né? Que são técnicas restauradoras com o mínimo de retirada de material. E nesse caso aí, é uma questão de não retirar o material mesmo. Eu não estou gostando dessa fissura, ela é profunda, ela está manchada, tem cárie, ela estaria com indicação de selante, mas ela não é cárie. Aí seria 0, 44 anos, se eu não estiver vendo a raiz, é possível que ela fosse rígida, se eu não estivesse vendo, aí seria um 8, né, porque ele estava como de raiz não exposta, e necessidade de tratamento 0. Dentro de um indivíduo de 44 anos, chega com essa fissura, ele vai para o resto da vida. Esse é um dente capcioso, isso gera uma certa dúvida. Vocês considerariam isso cárie ou não? Rúbia respondeu que não, Vitória respondeu que sim. Ótimo, está gerando discussão. Quem mais? Vamos ver a votação aí. Quem mais? Cleiton perguntou, a sonda prende? Rúbia falou, no exame não. Então, aqui cabe a gente entender o tamanho da bolinha da sonda, né? Porque se a gente tivesse com aquela sonda exploradora número 5, com aquela pontuda, que é uma agulha, ela com certeza prenderia, né? Com aquela bolinha, é possível, sim, que a gente prenda, pelo tamanho da cavidade, que provavelmente está com um pouquinho mais de 1 milímetro, né? Então, é possível que prenda sim. Então, só testando, mas esse aqui, a gente fica naquela situação. Está na dúvida, considera rígido. Mas, como tem um espaço muito grande de cavitação aqui, eu tenho quase certeza que essa sonda prende, né? Então, acho que seria 1, código de raiz 12 anos, 9, necessidade de tratamento, 1. Joana está perguntando, professor, mas a sonda não será sempre a padrão, OMS? É a sonda padrão, não é a da doença, da periodonto, não. Não é de pério, não. Dente rígido, concordam? Mesmo tendo essa fissurazinha aqui, ó, com sombreamento um pouquinho estranho, dente rígido. Um dente desse, paciente de 44 anos, chega com um dente desse tipo, né? Então é sinal que é saudável, né? Do ponto de vista de cárie. Gente, isso aqui não é gengiva, certo? Porque uma cirurgiã dentista perguntou por que aqui estava hiperemiada. Na verdade, isso aqui é cera, isso é um troquel. O dente foi retirado e a gente tem as idades dos pacientes por causa do banco de dentes. Esses dentes são do banco de dentes daqui da UFPB. Outra capciosa, essa aqui eu tenho certeza que a sonda não prende, né? Por quê? Porque a distância da sonda, embora eu tenha uma cavitação quase certeza de pouco mais de 1 milímetro, ela é muito estreita. Então, assim, é aquela coisa, mas dúvida, a gente considera 0, certo? Na dúvida, o dente é considerado 0. Aqui, ó, uma fissura mais aberta, né, com possibilidade de prender aqui próximo da ponte de esmalte, ó, aqui, ó. Então, a gente tem uma área realmente que pode ter risco, né, de prender, mas é muito mais por uma condição anatômica do que necessariamente cárie, né? Não existe cárie aqui. Então, na dúvida, é 0, né? Essa é uma situação, às vezes, complicada, né? Um elemento dental francamente em atividade de cárie, né? Lesão branca, né? Também com a anatomia modificada, né? Veja que há uma curvatura, né, na ponte de esmalte aqui, sulco bem profundo, mas bem fininho, né? E, na dúvida, ele é rígido, apesar da gente ter atividade de cárie. E aí, necessidade de tratamento, selante é uma possibilidade, né? A mesma coisa desse elemento dental. Isso aqui é cárie, atividade de cárie em toda essa área aqui, a gente tem cárie ocorrendo, né? Mas se a sonda não prende, a gente tem que imaginar, no caso do visual, infelizmente é essa a limitação,
a gente não considera. E uma última pergunta da discussão: esse dente tem uma restauração de um número de vidro. Qual é o código que eu coloco nesse elemento dental aqui? Isso aí é um 36, né? Ninguém se pronunciou ainda, professor, só lhe dando notícias. Cleiton se pronunciou. Cariado, já que o provisório não conta. Isso. Já a Gilmana respondeu, restaurado com cárie, acho que código 3 ou 4. E Renata Laís falou 1. Isso, ele é cariado. Dente com provisório é como se ele tivesse aberto. Tá? O restaurado, gente, é resina, amálgama, é material permanente. Alguém? Algum comentário ainda? Não? Não, Cleiton só comentou que era com o número de vidro. Isso. Então, gente, sintam-se como se a gente estivesse fazendo de forma presencial, né? Eu sei que presencial é muito melhor, porque a gente, de fato, vai lá e sente, tem a questão da textura, mas, infelizmente, a gente ainda não está conseguindo. Vamos fazer com que a gente pode, que é com o modo virtual. Então, Alexandre, a gente está finalizando aqui já a apresentação, mais um pouquinho você pode finalizar a gravação. Edna, tem ainda alguma pergunta? Está com a mão levantada? Ou era da... Então, Luísa vai colocar aí um link para a lista de presença e também um link depois para o Google Forms da calibração. Queria saber a opinião de vocês sobre essa atividade que a gente fez hoje. Se ficou alguma dúvida. Sim, pode falar. Alguém? Levantou a mão e desistiu? Caio. Ninguém quer comentar nada. Sim, Luísa? Eu só vou deixar um tempo a lista de presença, e daqui a pouco eu coloco o próximo link para não confundir, né? Tá certo, tudo bem. Eu queria fazer só uma rodada aqui. Luísa, por favor, manda a lista. Você pode mandar a lista de presença no grupo, porque alguns dentistas, uma dentista minha, ela está com dificuldade de responder o questionário, porque ela está na faculdade e está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Certo, manda agora. É o grupo de Campina, Cariri, Luísa. Professor, já posso pausar a pode, gravação? Pode sim, já finalizamos, oficialmente já finalizamos.